E vamos falar sobre The Hidden Moon, o mais novo BL da Tailândia, sobre fantasmas. Para quem não sabe, gente, esse BL foi lançado no último dia 7. Ele vai ter um total de 12 episódios e 2 já foram lançados. Nesse BL, a gente tem como protagonistas os atores Kim, que já é bem conhecido aí por Lacornes, ele fez inclusive o Lacorne Rakrai, e o David, que está aí estreando, esse é o primeiro trabalho. O BL é uma produção de uma produtora nova, que é a MGY Entertainment, pertencente ao Nai Adson. A história é baseada em uma novel de mesmo nome, pertencente a uma autora chamada Violet, que é a mesma autora da novel de I Feel. Como diretor dessa história, nós temos o Intra, que foi aí o mesmo diretor do BL Low Frequency. Pronto, resumi aqui o que é essa produção. Mas esse vídeo não é sobre essa produção, e sim sobre a novel na qual essa história é baseada. Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se vocês queriam que eu fizesse aí um resumo dessa novel. A maioria das pessoas votou que queria, e esse vídeo é exatamente uma resposta a isso. Então, bem-vindos a mais um resumo de novel. Gente, essa novel, ela é simplesmente perfeita, maravilhosa, e tem vários plot twists, sendo o maior de todos. Então eu vou enxugar ao máximo, tá? Vou resumir ao máximo essa história, para que mesmo vocês recebendo spoilers, isso não estrague completamente a experiência de vocês, tá bom? Mas é isso, não preciso nem dizer que isso aqui é spoiler, né? Então, se você não gosta de spoiler, tchau, tchau. E quem quiser saber o que vai acontecer na história, continua aqui comigo. Então, bora lá. Esse BL conta a história do Ken, um redator, que também trabalha como blogueiro e escritor freelance. Ele, juntamente com os seus amigos, foram contratados para contarem uma história sobre uma casa antiga para que ela seja promovida e possa atrair turistas. Essa casa é muito antiga, pertence ao departamento de tesouro de Chiang Mai e ela está sendo alugada para ser utilizada como café, resort e restaurante. E como Chiang Mai já é uma cidade turística, eles precisam que essa casa tenha um diferencial para atrair mais turistas. E o diferencial é uma história de fantasmas. É contar que essa casa é mal assombrada para que as pessoas tenham curiosidade de conhecê-la. Ken e seus amigos concordam que devem ficar ali naquela casa durante 2 ou 3 dias, porque eles acham que esse é o tempo necessário para conseguirem realizar esse trabalho. Porém, tudo o que eles sabem é que essa casa pertencia a um estrangeiro, que era o senhor Thomas Coleridge, que foi para a Tailândia primeiramente como missionário e depois começou a trabalhar como gestor florestal. Esse estrangeiro se casou na Tailândia, teve filhos e foi embora para sua terra natal após o fim da Primeira Guerra Mundial. Detalhe, esse senhor Thomas casou 2 vezes. A sua primeira esposa faleceu quando seu primeiro filho ainda era pequeno. Depois ele casou novamente com uma tailandesa chamada Thubtin e teve 2 filhas mulheres. Ou seja, ele teve 3 filhos no total, sendo esses filhos o Mas, a Pin e a Dara. Todas essas informações o Ken acaba descobrindo enquanto ele está fazendo uma pesquisa na biblioteca e ele encontra um livro com essas informações. E na volta de um desses passeios, eles acabaram sofrendo um acidente de carro. Na novel, esse acidente foi bem mais complexo do que acontece na adaptação, né? Eles quase caíram da montanha. O Ken machucou a cabeça porque bateu a cabeça contra o vidro, mas no fim eles conseguiram voltar lá para tal casa onde eles estavam hospedados. Porém, desde esse acidente, algumas coisas estranhas começam a acontecer com o Ken. Ele começa a ver fantasmas. Primeiro, um garotinho gritando no seu quarto. Ele também começa a ver o fantasma de uma mulher assustadora. Depois, um belo rapaz tocando piano. E esse belo rapaz que toca o piano chama-se Mas, que é exatamente o filho do ex-dono dessa casa. Ou seja, a estadia deles ali vira um verdadeiro filme de terror. Como a gente viu aí no segundo episódio, sempre que eles tentam ir embora, eles acabam andando em círculo e acabam voltando para a mesma casa. Até que todos começam a acreditar que aquilo está acontecendo porque eles estão no mundo paralelo e que os fantasmas daquela casa estão fazendo alguma coisa para segurar eles ali.
Logo, eles precisam encontrar uma solução para isso para conseguirem ir embora. Antes disso acontecer, o Ken tinha muito medo de fantasmas. Porém, diante dessa situação, ele se vê obrigado a enfrentar os seus medos para poder encontrar o caminho de volta para casa. Então ele decide pedir ajuda exatamente ao Mas. A princípio, eles não se dão muito bem e o Mas parece ser um fantasma ali extremamente hostil. Mas o Ken não desiste e continua a encontrar o Mas e a pedir a sua ajuda. Porém, o Mas fala que ele precisa encontrar a resposta sozinho. O Ken também pergunta sobre os fantasmas femininos que ficam aparecendo para ele, mas sobre isso o Mas também não lhe responde. O que faz o Ken começar a desconfiar de que essas mulheres foram mortas pelo Mas. Mas não foi nada disso que aconteceu, e o Mas acaba explicando para ele que aqueles fantasmas estão ali há muito mais tempo do que ele. Enquanto o Ken tá ali à procura de respostas, ele acaba ali se apaixonando pelo Mas, e o Mas por ele também, né? E é um amor tão forte que faz com que o Ken comece a se questionar sobre se ele ainda quer realmente ir embora ou não. Dá pra gente ver claramente que essa história foi escrita pela mesma autora de I Feel, né? Parece muito, né, com a história ali dos dois protagonistas de I Feel. Porém, agora vem a grande reviravolta dessa história. Então, eu gostaria de falar para vocês novamente, só fique aqui se você realmente tem certeza que você quer saber spoiler, tá? A grande reviravolta dessa história é exatamente quando descobre-se que o fantasma não é o Mas, e sim o Ken. Lembra daquele acidente de carro que aconteceu lá no começo? Pois bem, aquele acidente de carro foi fatal e todos que estavam naquele carro foram de arrasta. E isso também vai explicar o porquê que no decorrer dessa busca, tanto do Ken quanto dos seus amigos por respostas, dois de seus amigos vão simplesmente desaparecer. É porque esses dois amigos deles encontraram a luz. E os outros que não encontraram a luz, incluindo o Ken, permanecem ali, achando que estão vivos. E durante todo o tempo dessa história, o Mas fica tentando dar dicas para o Ken sobre o que realmente aconteceu, sobre ele ser o fantasma. Porém, o Ken não cata essas dicas. E foi exatamente pelo Ken ser um fantasma que no início o Mas resiste a qualquer interação com ele, por isso ele é tão agressivo. Por isso que a criança grita desesperada quando olha para ele dentro daquele quarto. Porém, quanto mais o Ken se aproximava, mais o Mas também se apaixonava por ele. Até chegar um ponto em que ele decidiu não resistir mais a esses sentimentos. Já a história da mulher fantasma é meio complicadinha, né? Ela era uma dançarina que foi assassinada e enterrada naquele local antes mesmo daquela casa ter sido construída. Essa dançarina tinha um marido e uma amiga. Amiga essa que ela desconfia que está apaixonada pelo seu marido. Porém, ela nem vai lutar por esse casamento, por esse marido, porque na realidade ela está apaixonada também por essa amiga. Acidentalmente, essa moça vai morrer e a dançarina foge. Porém, ela vai se sentir muito culpada, então ela volta e né, comete o oposto de viver. E aí, esses dois espíritos ficam presos naquele local. Então, no final das contas, esse espírito feminino não quer machucar ninguém, ele só quer se comunicar para conseguir ajuda, para conseguir se libertar. E os nossos protagonistas? Então, obviamente, os nossos heróis vão ter que se separar no final, já que o Ken vai descobrir a verdade, então ele vai para o mundo dos mortos, e após a partida do Ken, o Mas vai embora do país. Se eles vão se reencontrar novamente, se essa história vai ter um final feliz, aí vocês vão ter que assistir. Mas é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aí do resumo dessa novel, bem enxugadinha, né, para não contar tanta coisa. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa história. E aguardem o próximo resumo, que provavelmente vai ser de um mangá japonês que foi adaptado aí para BL e está em exibição.